Olá, tudo bem? Eu quero trazer para você no dia de hoje uma palavra que está no Salmo de número 131. Uma palavra para você poder acalmar o seu coração, confiar na provisão e no cuidado do Senhor sobre a sua vida. O Salmo 131 diz assim: Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Este salmo que foi escrito por Davi nos ensina como que nós podemos ter paz no nosso coração, como que nós podemos acalmar a nossa alma diante de um mundo tão agitado, diante de tantas notícias que nós ouvimos diariamente. A primeira coisa que Davi fala é da necessidade que nós precisamos ter de um coração humilde. Ele mostra que a arrogância, a soberba, não faz com que a gente tenha um bom pensamento, não faz com que a gente tenha boas emoções, não faz e não ajuda com que possamos tomar atitudes sábias, sensatas e corretas. Por isso, ele começa dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Parece que tudo começa no coração, como disse Davi. No coração começa a soberba e, através dos nossos olhos, nós vamos não somente enxergar as coisas, mas nós vamos interpretar as coisas à nossa volta. Davi, então, a primeira coisa que ele faz é cuidar do coração dele. Ele mostra aqui uma certa humildade que nós precisamos ter na nossa vida. A humildade nos ajuda a pensar direito, a humildade nos ajuda a sentir direito, a humildade nos ajuda a tomar decisões corretas. E essa era a primeira decisão que Davi havia tomado no seu coração. Ele exerce a humildade. Nós podemos lembrar do próprio Senhor Jesus que fez isso. A Bíblia diz em Filipenses, lá no capítulo 2, que o Senhor Jesus, ele se humilhou. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós aprendemos com o Evangelho, nós aprendemos com o Senhor Jesus, que nós precisamos cultivar a humildade no nosso coração. O Senhor Jesus é o grande exemplo disso. Ele deixou a posição que ele tinha com o Pai. Ele se tornou servo, se humilhando até a morte e morte de cruz. Ele fez isso para demonstrar o seu amor por nós. Ele fez isso para receber na cruz, no nosso lugar, a punição que os nossos pecados merecem, para nos dar vida eterna e salvação. Davi diz, então, que em primeiro lugar nós precisamos aprender a cultivar a humildade. Para viver nesse tempo que vivemos, um tempo de muitas notícias, um tempo de muita turbulência, nós precisamos aprender a cultivar a humildade no nosso coração. Depois ele diz, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Davi aqui compara, ele usa a ilustração de uma criança que acabou de ser desmamada.
acabou de ser amamentada pela sua mãe, e essa criança agora está quieta nos braços da sua mãe. E ele diz: esta é a minha alma para comigo. É como uma criança que acabou de ser amamentada pela sua mãe e está agora quieta, descansando, segura nos braços da sua mãe. E ele diz: espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Como você pode ter essa paz? Como você pode aquietar o seu coração? É quando você fala para você mesmo. Os puritanos falavam isso, que nós devemos pregar para nós mesmos, pregar para a nossa alma. E esse é um tempo muito oportuno para nós fazermos isso. Pregue para você mesmo, pregue para o seu coração, pregue para a sua alma. Embale a sua alma como uma criança, aquietando a sua alma, lembrando você mesmo das promessas de Deus, lembrando você mesmo do cuidado de Deus, lembrando você mesmo que nós temos o Senhor Jesus. E ele mesmo disse lá em Mateus, olhando para aquela multidão que estava cansada, sobrecarregada, e ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida você no dia de hoje a encontrar nele a paz, a encontrar nele o descanso, porque ele é o Senhor, ele é o único Salvador, e só ele pode fazer isso para o seu coração. Que você entregue sua vida a Jesus, que você confie nele, e ele vai te dar uma paz. A paz que, em primeiro lugar, vem da nossa reconciliação com Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e passamos a desfrutar de uma paz diante de Deus. Mas não somente uma paz diante de Deus, sabendo que em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação, mas também uma paz existencial, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. E Ele cuidará de nós, Ele cuidará de você. Então que você creia nisso, creia em Cristo Jesus. Entregue sua vida a Ele e que você possa experimentar dessa paz, aquietar a sua alma e exercer a humildade na sua vida, no seu dia a dia. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.